Olá, seja bem-vindo. Estamos novamente no ar com mais um podcast bem nutrido. Mas no podcast de hoje, assim como no podcast anterior, nós estamos trabalhando um formato um pouquinho diferente, né, Nete? Exatamente. Você inventou de que eu deveria retomar algo que nós fizemos no passado, lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. As pessoas cobram bastante, né? Elas sentem saudade daquilo que você fazia. E nós precisamos fazer algo aqui para que as pessoas possam ficar felizes, né? Pois é. Então, nós fazíamos uma conversa diária no Instagram e a gente deu o nome na época de Today. Isso. E ali no Today eu fazia estudo de caso, né? Nós conversávamos sobre o caso da pessoa, ela dizia ali quais eram os resultados dos seus exames, quais eram os seus problemas, né? E desta forma nós conseguimos trabalhar o caso da pessoa naquele momento, né? E tínhamos a oportunidade de dar uma orientação. E é isso que nós estamos fazendo desde o podcast passado. Se você reparou, nós estamos fazendo estudo de caso. Não garanto que vai ser todo encontro nosso de podcast agora no formato de estudo de caso, mas vamos fazer alguns, né? Eu acho que é bem legal, bem válido. E aí nós deixamos o recado no podcast passado de que você poderia enviar o seu e-mail com todos os seus dados, né, do seu problema, contando um pouco do seu histórico, passando ali também o resultado dos seus exames, para que eu pudesse analisar. E a Nete trouxe mais um caso hoje para a gente trabalhar nesse formato, né, Nete? Sim. Eu trouxe um caso aqui para você que nós vamos discutir que é bem interessante. E algumas pessoas vão até se identificar, né, com este caso. Infelizmente, né? Infelizmente. É sempre assim, não tem jeito. Porque se a pessoa, né, faz assim um estudo de caso, é porque realmente ela está precisando, né? Então vamos lá. Nós vamos falar apenas as iniciais do nome da pessoa, né? Sempre. Vamos Sempre manter aqui, né, o sigilo do descrição. nome da pessoa. São só as iniciais, né, do nome A idade, dela. né? Então vamos Isso. começar, Ricardo? Pode ir lá, manda Olha, o caso temos aí. aqui, ó, MOS, 84 anos, sexo feminino. 84 anos? 84 anos. Aqui, ó. MOS 84 MOS, anos. 84 anos. Sexo feminino. Sexo feminino. Ok. Altura, 1,65. Peso, 75 quilos. 75? É sobrepeso. Olha só. Pode ir falando, eu vou fazer a conta aqui, ó. Quer ver, ó? É 1,75, você falou, né? 1,75. Não, ela tem 1,65. A altura 1,65. 1,65. E o peso, 75 quilos. Ah, sim. 75 dividido 72. Vamos lá. Pode ir falando. Ó, o Pode IMC dela deu de sobrepeso. Não é um IMC tão alto. Qual o valor? Então, deu 27,57, né? É sobrepeso. Agora, tem um aspecto que é importante a gente lembrar, que é o seguinte. Depois você apresenta os outros dados, mas de cara já queria destacar uma coisa que eu acho muito importante. Ó. Quando a gente tem algumas mulheres que não tiveram obesidade durante a vida, tiveram talvez um pouco acima do peso, mas nunca tiveram muito além do peso, considerado normal. O que acontece? Elas às vezes mantêm o mesmo peso quase que a vida toda. Só que isso não é uma garantia de que ela está com a mesma composição corporal. Essa questão da composição corporal ela é muito importante, porque aqui nós temos uma pessoa que está acima do peso, num sobrepeso. Nada muito complicado de se tratar. Porém, nós temos 84 anos. Com 84 anos, né, depender de como foi a vida dela e da época quando ela entrou em menopausa, que aí é quando se acentuam as perdas de massa magra e aumentam os depósitos de gordura, ela já pode estar passando aí por uns 30 anos quase de mudanças corporais depois da menopausa. Sim. Isso quer dizer que ela pode estar acima do peso, ali num sobrepeso, mas ter uma concentração de gordura muito alta e pouca massa muscular. Essa pouca massa muscular que é o problema muitas vezes do idoso, onde ele já tem um risco muito maior para desenvolver osteopenia, para desenvolver uma osteoporose. Por quê? Você não tem mais um músculo
gerando aquela pressão no E, cara, osso. então por isso que eles caem com mais facilidade também. Sim, eles começam a ter perda de massa muscular, eles vão ter perda de equilíbrio. Sim. O que mais mata o idoso, quando ele chega na terceira idade, é a perda da capacidade funcional. Então, pior do que os próprios problemas de saúde é essa questão dele não conseguir realizar mais as suas atividades sem depender de outra pessoa. Por isso a importância, então, da atividade física, né? Sempre. Sempre, E a independente musculação, da idade. E a musculação... É a melhor delas. Para esse aspecto de manutenção de massa muscular é melhor. Primeiro porque você não vai ter o problema de ficar gerando impacto na musculação, diferente de qualquer outra atividade física. A não ser que seja uma atividade física na água. Só que na água você já vai ter aquela questão do viés de você não ter o impacto, que é importante para a manutenção da massa óssea. Exatamente. Então são aspectos importantes. Legal. Então, você passou alguns dados aí, já deu para a gente conversar um pouquinho sobre a questão aí da idade. Ainda não sei quais são as características aí da pessoa, então vai me passando aí. E o importante, Ricardo, não é chegar aos 84, 91, 92, como meus pais, por exemplo. É chegar de maneira saudável, podendo ter Qualidade de qualidade de vida. desfrutar da idade. Exatamente, é a capacidade de locomoção. Isso é importante. Então, os exames bioquímicos dela, Ricardo, foi o seguinte: hemoglobina 11,8, hematócrito 35. Opa, hemoglobina 11,8, hematócrito 35. é anemia. Pois é. Tá com anemia? Olha, porque de 36 a 46 seria, né? Sim, Então, e a parte de hematócrito, sim. Sim. Então, Mas é que assim, ó, quando você tem um valor alterado no exame de sangue, na parte de avaliação aí dos glóbulos vermelhos, você não considera anemia. Como você falou, o primeiro já estava alterado. E aí o segundo que você falou também alterado, aí já caracteriza. Uma anemia, né? Tem hemoglobina também? Então, Ricardo, tem o TSH. Não, mas hemoglobina não tem. Hemoglobina... Não tem hemoglobina. Não tem esse resultado de exame aqui. Então, vou continuar, tá? O TSH, 7,75. Ixi, tá alto, alto, alto. Pois é. Então, depois a gente acho que fala um por um, né? Exatamente. Tá, então vou fazer vai um apanhadão passando para você sentir assim o geral e depois a gente... mas tem anemia e tem problema da tireoide também. Sim. EAS. Né? Exame de urina. De urina. Ok. Proteinúria 2 cruzes. Tá? Ó, você ainda não falou o caso, mas assim, proteinúria, ela acontece quando você tem insuficiência renal ou quando você tem problema de diabetes descompensado. Então é um ou outro. Foi o único alterado que apareceu aí no EAS? Sim. Tá. Glicose, 100 miligramas. Não é glicose diabético. Então. Ureia, 98. Vixe, é insuficiência renal. Sim, tá bem acima, porque é de 7 a 49. O dela tá... Tá bem alto, hein? 98, tá bem alto. Se fosse um adulto, ainda antes dos 60 anos, você pode ter valores de ureia bem alterados, mesmo não tendo uma insuficiência renal. Porque depende muito da quantidade de proteína que a pessoa come. Tá. Então, se você tem uma ingestão muito alta de proteína, você pode ter um aumento da ureia. Agora, quando você pega um idoso, normalmente não é. Por que não é? Porque o idoso ele já começa a ter várias alterações fisiológicas no seu trato gastrointestinal. Então, por exemplo, tem desgastes na questão dos dentes, então a mastigação já não é mais a mesma, a deglutição não é mais a mesma, porque a produção de saliva às vezes já é menor. E eles têm muita facilidade em engasgar, realmente. O tempo de digestão estomacal é maior, porque você tem uma produção menor de ácido clorídrico. As produções das enzimas digestivas também são menores, tanto pelo pâncreas quanto pelas células intestinais. E isso faz com que, naturalmente, grande parte dos idosos, a maioria deles, comecem a promover mudanças no seu padrão alimentar, diminuindo o consumo de carne. Isso já é uma coisa que acontece naturalmente, é meio que inerente ao avanço da idade. Não é uma coisa que a pessoa planeja, fala, nossa, eu estou com uma dificuldade digestiva então, e agora... provavelmente não seria aí um excesso de proteína. Não sei que ela fosse gaúcha e fosse em churrasco todo dia quase. A creatina dela tá 2,68. É insuficiência renal.
E braba. Aham. Colesterol total, 283. Eita. O LDL, 201 miligramas por decilitro de sangue. Isso? Aham. De LDL? LDL. Tá viva? Olha, ela mandou aqui, então ela tá viva. Nossa. O triglicerídeo tá 190. Isso não tá tão assim, né? até 200 hoje eles consideram normal. Mas não é normal. O ideal seria abaixo de 150. Mas isso daí tá um triglicerídeo até compatível com a questão da idade e com a quantidade de glicose, que você falou que era 100. Então não é uma coisa assim muito assustadora o triglicerídeo, não. Mas já não está num valor que eu gostaria, não. Então, mais por causa da idade dela também. Né? Gama GT. Fígado. 61. Tá alto também? Esteatose hepática. De 9 a 36. Esteatose hepática. Pois é. Olha só, e tem mais uns dados aqui que me mandaram aqui. É sedentária. Pois é. Não, só por isso aqui já dava para tirar mais ou menos isso aí, né? Tirar essa conclusão. Que se tratava de uma pessoa sedentária. Esteve internada há um mês atrás e ela teve embolia pulmonar. A creatina chegou a 4,9. Nossa, eu já achei 2,8 alto. E teve uma infecção de vesícula. Será que teve que tirar a vesícula? Vamos continuar aqui. Infecção urinária e evolução para pielonefrite. Rapaz, ela se livrou, hein? Porque a coisa é séria. Depois eu falo da pielonefrite. Sim, tem mais coisa aí? Aí a gente passa um por um, hein? Ela fez retirada da tireoide e tem perda de proteína na urina há mais de 25 anos. Perda de proteína na urina há mais de 25 anos? Sim. Então ela tem insuficiência renal todo esse tempo. Mas será que nunca fez hemodiálise? Aqui não fala se ela fez hemodiálise. Mas ela não é. Como ela não é diabética, essa perda tem que ser de insuficiência renal. É muita coisa, hein? Proteinúria, 25 anos. 25 anos. Tem perda de proteína na urina há mais de 25 anos. Caramba. E aí? Mais alguma coisa? Não. Já chega, né? Não sei. Já tem muita coisa para nós trabalharmos. E vamos ver a nossa MOS e depois tem que falar também, Ricardo, o que ela deve fazer para melhorar isso aqui, né? Sim, esse é o propósito da conversa. Exatamente. Trazer uma solução. Exatamente. Tá, ok, vamos lá então. Tem anemia. Então vamos discorrer aí. Ok, primeira questão então, ela tem anemia. Sim. Você tem uma pessoa de 84 anos com anemia, você já tem que analisar algumas questões. Por exemplo, lembra que eu estava falando das alterações do trato gastrointestinal? Essas alterações fazem com que muitas vezes você tenha uma menor taxa absortiva. Então você aproveita menos aquilo que você ingere na forma de alimento. Tanto suplemento também. Então, dependendo do avanço da idade, não compensa você fazer uma correção para essa pessoa via oral, porque você não tem garantia de que vai ter absorção. Como a gente não tem descrição aqui do padrão alimentar, e olha, se você for mandar os seus dados, depois no final eu vou dizer para onde você deve mandar o seu dado, para a gente poder fazer o seu estudo de caso também, caso você tenha desejo, né? Não esqueça de mandar também a questão da alimentação. O ideal é que as pessoas até façam um diário de 3 dias. 3 dias fazendo anotação, para que dessa forma a gente possa ter muita informação para trabalhar o caso. E sabe o que é interessante, que eu já percebi? Quando as pessoas fazem um diário de 3 dias, elas ficam impactadas com a quantidade que elas comem. Porque tem gente que fala assim... Às vezes elas descobrem a causa assim de alguns problemas. Exatamente. Né? Eu não como... Mas quando ela coloca lá e anota, porque às vezes a pessoa já formou um hábito, né? Que ela tá num automático. Piloto automático, Que ela faz coisas que nem percebe mais. Então, esse diário de 3 dias é importante por isso, porque você vai conseguir visualizar exatamente o que você está comendo e para quem vai analisar, facilita bastante aí, né? Muito. Facilita. O ideal é que você faça pesando
onde você tenha 3 dias onde você faça anotação e que esses 3 dias, 2 deles sejam dias típicos, que a gente chama... Detalhe, pesando a comida, né? Comida. Que aí você fala pesando, a pessoa vai achar que é para pesar ela mesma, não, é a comida. É comida. Porque, por exemplo, o halterofilista, né? As pessoas que lidam com essa questão, eles pesam tudo. Tudo. Eles, na verdade, são o único grupo que eu falo que come por nutrição, né? Porque eles sabem exatamente o que eles estão comendo, a quantidade que precisa, quanto estão ingerindo de carboidrato, proteína, gordura. A maioria das pessoas, às vezes, nem sabe onde estão as fontes de carboidrato, proteína e gordura. Isso é problema. Falta de informação gera confusão. Então, e essa coisa de anotar os 3 dias vai... Nossa, é muita informação, tanto para você que anota, quanto para a gente. Sim. E aí a pessoa, então, que for mandar... Mande um diário de 3 dias, mande os seus exames bioquímicos, fale quais são os medicamentos que porventura você esteja utilizando, descreva o seu caso e a gente vai ter prazer em poder discutir o seu caso aqui. E só para elucidar, trazer assim, uma orientação. O diário de 3 dias é assim, você vai escrever tudo que você comeu no café da manhã, no almoço, no jantar, ao longo do dia. Descrevendo, né? Os alimentos e a quantidade. Para a gente poder ter noção. E é legal também... Eu gosto bastante quando as pessoas anotam como é que ela estava se sentindo no momento da refeição. Ou seja, o seu estado emocional. Ela estava estressado, estava ansioso, estava equilibrado, estava bem. Isso conta muito, porque se eu estiver estressado... Aquela refeição não é a refeição padrão. Exatamente. É a refeição do estresse. Vai comer mais. Não vou mastigar. Vai ter preferência por alimentos mais gordurosos, mais carboidrato, às vezes acompanhado por estimulante. Então é interessante. O diário de 3 dias é um negócio fantástico, né? Muito Perfeito. Bom. Então faça tudo direitinho, suas anotações, e mande depois lá para o nosso e-mail, nutrivargas@gmail.com. Mas no final a gente repete. Então vamos lá. A primeira questão tem anemia. Essa questão da anemia, que nem a gente estava falando, pode ser uma anemia por falta de ferro, porque quando você tem alteração nessa parte do exame dos glóbulos vermelhos, geralmente é falta de ferro. Quando você tem alteração no CHCM, VCM, aí nós estamos falando de uma anemia que pode ter uma origem por falta de ácido fólico ou vitamina B12. Então, basicamente, a gente já começa a entender um pouco o caso dependendo do tipo de anemia que ela apresenta. Aqui no caso, então, ela tem uma anemia por falta de ferro, que a gente chama de ferro priva, porque alterou esses valores aqui. Essa anemia pode ser porque ela esteja ingerindo poucas fontes de ferro, ou pode ser uma anemia que esteja correlacionada a uma baixa absorção. Se fosse uma mulher ainda no ciclo menstrual, poderia ser uma mulher que tem um fluxo menstrual muito exagerado, às vezes por um ovário policístico, por uma endometriose, que aumenta as perdas de sangue, e aí no caso ela também pode ter, né, uma anemia. Um paciente que é diabético descompensado, você pode começar a ter perda também de sangue na urina. Mas não é o caso dela aqui, né? Não, dela perde proteína, mas não falou que ela tem perda de hemoglobina, né, de sangue na urina. A não ser que ela já não tem assim, a possibilidade de ela já ter sido pré-diabética ou diabética não, né? Provavelmente não, mas assim, como ela teve uma infecção urinária, né, então subiu essa infecção urinária do trato inferior baixo para o alto, ou seja, chegando aos rins, desenvolveu uma pielonefrite. A gente não sabe se nesse período, de repente, ela não teve perdas de sangue também. Mas a questão é que hoje está faltando ferro. Tá. E, pessoal, uma coisa bem importante que o Ricardo falou aqui da pielonefrite é o seguinte, tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa está com uma infecção sua mãe urinária. Teve suspeita esses dias, né? Tá com infecção urinária, só tomar um antibiótico, não é bem assim não. Tem que cuidar rápido, porque se realmente se subir, virar uma pielonefrite, pode dar até sepsemia, né, Ricardo? Pode. É verdade? É, perigoso. É muito perigoso porque aí você está lidando, né, com uma infecção urinária que não está na região normal onde ela afeta, que seria o canal vaginal e também a bexiga. Sim. Ela subiu pela uretra e foi parar. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas quando estão com infecção urinária sente dor, né, no canal urinário, ardência na hora de fazer xixi, essas coisas. Sim. Quando sobe, que evolui para uma pielonefrite, a dor muda? Muda. Na verdade, então, fala aí onde que fica, de que lado que fica. A própria infecção urinária, muitas vezes, ela não gera dor. Ela gera desconforto. Desconforto, tipo ardência. Pode ser. Só no momento de fazer as necessidades, né? Sim, mas tem a coceira, que muitas vezes pode gerar também. Tá. Mas assim, são coisas mais tópicas, né, ali naquela região.
mas você não tem uma dor embutida muitas vezes numa infecção urinária. Sim. Quando vai para o rim, que aí é a pielonefrite, aí sim. Aí você sente dor, mas é uma dor que ela irradia. De trás para frente, assim? É uma dor que de repente vem ali da região do canal vaginal e ele pode passar até pela região do abdômen e aí a dor vai se desembocar lá atrás, onde de fica que lado? realmente Fala os pessoal, rins. de que lado? Aí depende do rim que foi afetado, né? Ah, tá, claro, são dois, né? Você pode ter do Sim, lado direito ou ou do do lado esquerdo. esquerdo, mas é uma dor que irradia. Ela começa geralmente na região do canal vaginal e ela vai subindo no abdômen até o rim, direito ou esquerdo, Sim. né? Dependendo qual dos dois que foi afetado aí nesse caso. Mas ela tem uma dor que irradia, é diferente. Então, quando mas tem uma você... diferença, eu sei que nós temos dois, mas tem alguma diferença se for do lado direito ou esquerdo? Não, vai ser, Não. vai ser o perigo, assim, vai ser o mesmo. E os sintomas o mesmo. Ah, ok. Mas essa dor que irradia, quando você tem uma infecção urinária e sente isso, aí é bom Verificar e fazer ficar o exame. atento, que a coisa pode se complicar. E qual seria o exame que as pessoas têm que fazer, que a pessoa precisa fazer? Exame de urina normal. Normal, não tem nada mais. Ok. Normalmente não. Bom, então provavelmente a anemia dela, pelo histórico que a gente está vendo, pode ter uma relação com essa infecção urinária. Sim. Porque a gente não tem um histórico de anemia dela para saber se no passado já era assim ou se é uma coisa que aconteceu agora. Porém, provavelmente a taxa absortiva dela já é baixa de ferro a nível intestinal. Então, para fazer a correção, a melhor opção não é fazer via oral. Ou seja, não adianta ficar tomando comprimido. No caso dela, não vai ser uma opção. No caso dela, precisa ser uma infusão. Então, você precisa fazer já uma aplicação de ferro endovenoso. Tem que procurar uma dessas clínicas que trabalham com infusão, porque aí a pessoa vai correr no soro, o ferro, direto para dentro. E aí não vai ter perigo de não absorver. É isso? É, porque aí você corre direto para dentro e aí você tem certeza que entrou. Então, eu não dependo agora do intestino para fazer a absorção do ferro. Além do que, o idoso geralmente tem uma característica por uma diminuição da motilidade gastrointestinal, um maior risco de constipação intestinal. E o ferro, putz, esse é um mineral que gera muita constipação. É verdade. Se eu pego um idoso já, que eu sei que tem esse tipo de risco, de problema de ter um trânsito intestinal já mais lento por causa da falta de motilidade, ainda mais no caso dela que tem 84 e é sedentária, eu posso piorar isso, fazendo com que o paciente sofra de uma constipação intestinal brutal. E isso não é uma coisa boa. Aí vai causar outros problemas. Outros problemas. Então, infusão seria a melhor opção para a gente poder fazer essa correção aí. Depois você falou a questão lá da tireoide dela, né? Isso. Ok. Vamos ver aqui, ó. A tireoide era 7,75. Nossa, estava muito alta, hein? Isso aqui é uma tireoide que está em falência. Na verdade, já faliu pelo valor que está aqui. Mas aqui fala o que da tireoide dela? Evolução, peraí. Fizeram a retirada da tireoide dela. Ah, então ela não tem mais. Não, já retiraram. Olha só. É evolução para a pielonefrite. E fez retirada da tireoide. Não. Então aqui a única forma de você conseguir fazer um controle é você fazendo o uso, né, das medicações, onde você vai ter que tomar o hormônio. Você vai ter que tomar a tiroxina, que é o que a gente conhece como T4. Então nesse caso aqui o problema é que a dose está totalmente errada. Ela tem que aumentar a dose da medicação para correção do problema da tireoide. Aí entra um aspecto importante. Quando você pega uma pessoa que está desenvolvendo um problema de tireoide, ela está com a tireoide descompensada. Então, tem dia que ela produz, tem dia que não produz, no outro dia produz de novo, depois não produz, aí produz. Nossa. Então, você está com uma tireoide que não está funcionando bem. Esse é um drama. É um drama. Por quê? Porque você vai ter que fazer exame mensalmente, até que você consiga regular uma dose do medicamento. Porque como ela está produzindo impulsos assim, né, um dia produz, outro não, depois produz, não produz, o que acontece? Você dá uma dose do medicamento para testar e vai analisar o TSH. Se, por exemplo, a dose que você deu do medicamento foi muito alta, acompanhado com aquilo que ela ainda estava produzindo, esse TSH vai cair brutalmente. Se a dose não foi suficiente, o TSH vai continuar alto. Então você tem que realizar exame a cada 30 dias. Infelizmente, isso não é uma coisa que é realizado.
muitas vezes os médicos não solicitam um exame a cada 30 dias para conseguir regular a dose do medicamento. Então isso, pessoal, é uma coisa que você deve abrir o olho. Complicado. Se, por exemplo, porque, olha, quem participa do funcionário público, por exemplo, da saúde pública, dificilmente não vai pedir de 30 dias, é até difícil conseguir. Então, é aí onde que entra o problema. Você pode estar usando uma dose que não seja suficiente ou seja uma superdose. Uhum. Exatamente. Então é interessante que no começo, quando você está desenvolvendo um problema de tireoide, o acompanhamento seja a cada 30 dias com resultado de exame. Sim. Para você regular uma dose, ok? Então, para você que tem essa possibilidade, fica a dica. Tá? E aí, no caso da MOS, nós já não temos esse problema. Porque como ela fez a retirada da tireoide, então é só eu acertar a dose do medicamento uma única vez. E pronto, que ela já não tem mais. E pronto, porque aí eu não vou ter essa questão de produz, não produz, que desregula. Então aqui, se eu acertar a dose, fechou, acabou. Aí não tem mais problema. E tem que acertar essa dose aqui, né? Porque então, tá baixa. Então, tendo em vista que ela já não tem mais a tireoide, tá? E ela tem 84 anos, médio 1,65 e tem 75 quilos, então até que ela tá com 27 de IMC, era para estar pior. No caso do peso que eu estou falando. Então, aí, a composição corporal a gente não sabe exatamente. Sim, mas vai depender quanto tempo que ela esteve com essa tireoide desse formato. Se não foi algo que ela retirou agora e depois perceberam. Tem isso também. Então a gente não sabe por quanto tempo que ela está com esse TSH alterado. Apesar de que algumas pessoas, às vezes, quando desenvolvem um hipotireoidismo, ganham muito peso em muito pouco tempo. Você lembra de uma menina que fazia educação física comigo? Sim. A Simone? Sim. Então, a Simone... Ela fez estágio comigo na escola. Pois é. A Simone, ela desenvolveu o hipotireoidismo, ela ganhou 18 quilos em 30 dias. E é fisiculturista hoje, né? Sim, sim. Então, assim, eu lembro que a Simone tinha as juntas assim, inchadinhas, e ela tinha a mão bem fofinha, parecia um pãozinho. Mas foi 18 quilos em um mês. Pois é. Que ela ganhou por causa do hipotireoidismo. Então, depende da gravidade do caso, né? Quanto que essa tireoide deixou de trabalhar. Porque se ela só descompensou um pouquinho, às vezes você fica com ela alterada por um tempo, vai sofrendo os efeitos colaterais de um hipotireoidismo, mas não percebe. Agora, dela foi 18 quilos em 30 dias que ganhou aí, e reviraram ela de ponta cabeça até descobrir o problema e acharam o hipotireoidismo. Então, aqui nesse caso aqui do hipotireoidismo, da MOS, eu não vejo como uma barreira para você corrigir facilmente. É só acertar a dose do medicamento e acabou. Aí que mais? Aí tinha aquela questão lá da urina, né? Isso. Tá aqui, ó. São... Proteinúria, né? Com duas cruzes, e você disse que ela já tinha nos últimos 25 anos. Bom, quando você tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular, o seu rim entra no processo de falência. E aí, nesse caso, ele não vai conseguindo mais reter a proteína. Por isso que vai. E aí você vai tendo perdas de proteína. Nós estamos falando de 25 anos com proteinúria. É muito uma vida. Tempo. É muito tempo. 84 menos 25. 59. Tá bom. Então ela tinha por volta 59. Por volta de 60 anos. Ela começou a ter proteinúria. Provavelmente ela já tinha entrado na menopausa. Aqui, uns 60, 59, né? Então ela já teve diminuição de testosterona, perda de massa muscular já se torna uma realidade. Com perda de proteína na urina durante 25 anos, provavelmente ela esteja com um percentual de gordura elevadíssimo. E pouco músculo. Então, porque o Esse peso... é o problema. O peso não... Bom, aí nesse caso, como ela tem a proteinúria, tinha uma ureia super alterada e creatina alterada, a gente tem que entender o seguinte: o rim dela não está funcionando a contento. Aí a gente já entra num drama, porque insuficiência renal talvez seja uma das piores doenças para o nutricionista tratar. Olha, não em termos de risco de mortalidade, mas é pior tratar uma insuficiência renal do que um paciente oncológico. Sério? Sério. Porque um paciente oncológico, você já tem um protocolo todo que você tem que seguir, mas você não sabe quanto que aquilo vai contribuir para o tratamento do paciente. Mas quando você tem um paciente com insuficiência renal, você tem um protocolo que muitas vezes é difícil de seguir e você só vai percebendo o declínio da função renal. Geralmente não tem um paciente de insuficiência renal que você comece a tratar e você consiga perceber melhora. É muito difícil acontecer isso. Geralmente você tenta
estagnar o problema no estágio que está, para que não haja evolução desse problema e piore a qualidade de vida do paciente. Mas você não consegue ver muito a questão do retorno. Então, embora a taxa de mortalidade, no caso, o perigo, né, da pessoa morrer não seja tão grande quanto do câncer, mas o tratamento é mais complicado. Sim, porque você vai tendo uma evolução do caso, então você vai vendo o sofrimento do paciente. O paciente, quando você tem uma insuficiência renal, aí você tem os níveis, né, de insuficiência renal. A gente tem uma calculadora, mas eu acho que eu não tenho ela aqui, mas deixa eu procurar aqui na internet. Calculadora da função renal. Tem umas calculadoras que a gente joga o valor, por exemplo, da creatinina. Você abriu aqui da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Você joga aqui, ó, IMC do paciente. O dela foi 27,2. Peso era 75 quilos. 75. Altura 165. Ó, a creatinina dela deu 2,8, né? Sim. A idade, 84 anos. O peso, 75. Creatinina deu 2,68. 2,68? Sim, creatinina 2,68. Ok. Olha lá. Ela falou qual que era a cor dela ou não? Não falou, eu não tenho essa informação aqui. Não. Ok. Porque quando você tem informação, você também pode jogar aqui na calculadora usando a cor, porque é diferente para negros e brancos, essa questão do funcionamento renal. Seria legal se a MOS estivesse aqui, né? Que aí nós poderíamos fazer todas as perguntas para ela. A cor não precisaria perguntar, né? Pois é. Então, olha só. Ave Maria, tá ruim o negócio. Tá, então fala assim, se ela fosse negra... O resultado do clearance de creatinina deu 21,77. Ela tem uma insuficiência renal já partindo para uma hemodiálise. Eita. Tá, e se ela fosse branca? E se ela fosse negra? Não, essa aqui é uma fórmula geral, que aqui eu não usei. Geral, ok. Tem uma coisa errada, eu estava marcando masculino. Feminino. Não, é pior. É 18,5. Aí já é caso de hemodiálise. Muito baixo. Essa paciente, essa pessoa, já precisaria fazer hemodiálise. Nossa, Ricardo, com 84 anos fazer hemodiálise deve ser um negócio muito... Hemodiálise já é um negócio bem complicado. Para uma pessoa de 84 anos, né? Pois é, então assim, é um caso bem complicado, porque se ela realmente estiver fazendo hemodiálise, por incrível que pareça, Nete, melhora a qualidade de vida do paciente. Porque como você tem os níveis desse problema, você vai tendo uma queda da função renal, e conforme você vai tendo queda, você vai tendo que ter cuidados específicos. Por exemplo, a gente precisa cuidar muito com a ingestão de proteína. Sobrecargas proteicas favorecem o rim entrar em falência mais rápido. Sim. Então você tem que restringir. Quando você pega um paciente para tratar e ele é sedentário, geralmente a necessidade de proteína por quilo de peso desse paciente é ali por volta de 0,9 gramas de proteína para cada quilo de peso. Um paciente muito ativo, 1,5 gramas de proteína para cada quilo de peso. Quando você pega um paciente renal, que já está numa insuficiência renal, que já está gerando uma proteinúria, esse tipo de coisa, a taxa de filtração glomerular dela já caiu muito, o clearance de creatinina está muito baixo. O que acontece? Você tem que restringir o consumo proteico. E aí de 0,9, que seria o valor para sedentário, você tem que cair para 0,6 gramas de proteína para cada quilo de peso. Ela tem 75, é sedentária. Se ela, por exemplo, não tivesse problema renal, ela precisaria comer 67,5 gramas de proteína por dia para manutenção da composição corporal dela. Com 75, se ela tivesse uma insuficiência renal, grau 2, por exemplo, e eu tivesse que reduzir o consumo de proteína para 0,6 gramas, já cairia para 45 gramas. Próximo de uma hemodiálise, eu preciso reduzir muitas vezes para 0,3 o consumo de proteína. No caso, essa proteína que você está falando aí. De consumo. Tá, entendi. Diário. Tá, gramas. Essa cairia para 22,5. Tá. A gente sabe que tem a proteína animal e a proteína vegetal. Sim. Tá?
Então, se ela consumisse proteína animal e vegetal, qual a diferença que seria, assim, no caso do problema dela? A quantidade de proteína presente nas fontes proteicas de origem animal é maior. Então, a concentração proteica é maior. 22,5, por exemplo, seria a quantidade de proteína que teria num bife gordo, né, de carne vermelha, um bife gordo, com bastante gordura, em 100 gramas. Então, 100 gramas de carne teria a quantidade de proteína que ela poderia comer durante todo o dia. Meu pai. Então, seria mais fácil, então, isso se regular com proteína de origem vegetal? Nesse caso, muitas vezes a gente restringe o consumo da proteína de origem animal, porque senão a porção fica muito pequena. Entendi. E por ficar uma porção muito pequena, não satisfaz. Entendi. O paciente vai ter que comer, vai comer 25 gramas de carne. 25 gramas de carne não é nada para quem está acostumado a comer carne. Então você tem que restringir tanto, a porção fica tão pequena, que aí compensa você usar as proteínas de origem vegetal. Sim. Porque eu vou conseguir atender a mesma quantidade de proteína, mas com um volume muito maior. Entendi. Vou ingerir mais comida. Então veja, nesse caso dela, se ela não entrou na hemodiálise, ela teria que usar essa taxa de proteína. 22,5 gramas ao dia. E se ela entrou numa hemodiálise, aí a coisa muda. A coisa muda e muda bastante. Por quê? Porque mas aí no caso, se ela tivesse a máquina vai filtrar. Estava aqui, naquela parte que eu li, né? Que fala que ela é sedentária e tal. Então, mas aí se ela entra, por exemplo, a máquina vai filtrar. E aí eu posso voltar a dar uma dieta normal para o paciente. Tá, então no caso dela seria bom fazer hemodiálise. Do jeito que está aqui, sim. Melhoraria, no caso, a qualidade de vida dela. Porque ela não vai precisar restringir a quantidade de proteína. Porém, a gente também tem que lembrar, você falou do vegetal verde escuro aí, né? Sim, é isso que tá. Porque você falou que ela estava com anemia. Sim. Né? Então, assim, pelo que eu sei, quem tem problema renal não pode consumir verduras, verde escuro. Não. Couve, brócolis, nem pensar. Não pode. Não pode pelo seguinte. Aí, então, esse ferro viria de suplementação? Tem que vir daquela suplementação endovenosa. Tem que correr comentou. O soro. Entendi. Não adianta dar nem suplemento via oral para ela de ferro. Entendi. Mas o vegetal porque não vai verde... absorver, não é isso? Mas o vegetal verde escuro já é um problema. Por quê? Porque o vegetal verde escuro, ele tem o ferro, sim, que é interessante para o caso da anemia, mas é péssimo para o caso da insuficiência renal. Sim. Porque você tem 2 minerais que sobrecarregam muito a função renal. Você tem o potássio e o fósforo. Se você come vegetal verde escuro, eles são alimentos concentrados em potássio e fósforo, e aí descompensa totalmente a função renal. Piora drasticamente. Você conduz um paciente muito mais rápido a uma falência do rim. Sim. Então, no caso, quem tem insuficiência renal, um dos primeiros passos não é restringir a proteína, é retirar fontes concentradas de potássio e fósforo. Claro que o sódio faz muito mal também. Só que aí o sódio ele vai estar presente em outros alimentos, principalmente industrializados. E ele faz mal por quê? Porque ele aumenta a pressão. E o aumento da pressão é um dos motivos que conduz uma pessoa a uma falência renal. Então, alimentos que contêm glutamato monossódico seria assim... O glutamato monossódico já é um sal diferente, ele é um ácido glutâmico ali, mas o cloreto de sódio é o pior. Mas o problema dele é que, por mais sal que ele tenha, você não consegue perceber. Sim, mas para o caso renal, o glutamato monossódico ele é péssimo para a questão do câncer, ele é péssimo para problemas neurológicos, né? Isso é terrível. Mas para a questão, né, de uma insuficiência renal, o cloreto de sódio, o sal de cozinha normal. É bem pior. Porque aí cloreto de sódio, ele é uma molécula que a gente chama de higroscópica, ele retém água. E por reter água, eu vou aumentar o volume de sangue. Se eu aumento o volume de sangue, eu aumento a pressão. Se eu aumento a pressão, aumenta a sobrecarga renal. E aí eu gero falência renal também no paciente que já está com uma insuficiência. Então isso é preocupante. Tem que cuidar com vegetal verde escuro. Tem que restringir muito o consumo aí da proteína também, principalmente as proteínas de origem animal. E tem que cuidar com o consumo de alimentos industrializados, por exemplo, embutidos. Isso é terrível, é um venenaço. Aquilo ali é Além terrível. do que ali você ainda tem nitrito e nitrato, que é outra bomba pro rim também. Não, isso aí é um negócio que nem deveria ser consumido, né? Não. Minha primeira formação foi em zootecnia. E que eu fico triste, Ricardo, é que as mães dão para as crianças cachorro-quente, presunto, um monte de coisa, sabe? A criança já pequenininha já começa a se alimentar de uma maneira tão complicada. Isso é preocupante. Que aí já vai, desde lá, pensa...
a gente costuma falar, né, que o ser humano é muito difícil de morrer, porque a gente tenta se matar todo dia e o corpo tá ali, né, lutando para sobreviver. Isso é uma verdade. Bom, a primeira vez que eu vi uma máquina que fazia salsicha, porque a minha primeira formação foi em zootecnia, então eu vivia dentro de fábricas, né? O dia que eu vi a máquina que fazia salsicha, eu nunca mais comi. Porque qualquer coisa que você joga lá em cima vira salsicha. Isso que eu te falo, conhecimento é libertador. Se você nunca tivesse visto e não soubesse, você continua... Talvez. Então, mas aí eu parei com os embutidos, porque o embutido ele não é feito com uma carne nobre. Você não vai pegar lá uma picanha para fazer embutidos. A indústria não perde nada. Então, aquilo que não presta para nada vira salsicha. São as aparas. As aparas é aquela carne que fica presa no couro do animal. Então você tem ali um resto de carne que fica preso no couro do animal. Aí você tem uma máquina específica que consegue separar isso. A gente chama de CMS. CMS quer dizer carne mecanicamente separada. E aí nesse caso são as aparas. É isso que é utilizado para embutido. Para ficar com uma aparência bonita e com sabor agradável, utiliza-se muitos condimentos, utiliza muito sal, e você usa geralmente nitrito e nitrato para você manter a hemoglobina, que geralmente, vamos pegar, né, a hemoglobina é a molécula que transporta oxigênio. Quando ela está com oxigênio, ela é chamada de oxihemoglobina. Quando ela perde, ela vira metahemoglobina. Metahemoglobina tem uma aparência marrom, feia, aspecto cadavérico. Uma pessoa morre, né? E quando você, por exemplo, tem a hemoglobina oxigenada, no caso com oxigênio, oxihemoglobina, a aparência é vermelha. Quando eu coloco nitrito e nitrato, eu consigo conservar o oxigênio ligado à hemoglobina. E fica aquele aspecto apetitoso. Mas ali, na verdade... Só fake. Fake à base de condimento, né, de produto químico. Então, isso é muito ruim. Que causa alergias. Demais. Ai, mano, se a gente for discorrer câncer, isso aqui, né? nossa. A gente podia fazer um sobre alimento industrializado depois um dia. E aí, no caso, para ela, já teria que, se ela não entrou na hemodiálise, restringir muito o consumo de proteína. Então, esses seriam alimentos proibidos, no caso dela. Proteínas de origem animal, pela questão da concentração, porque senão a porção fica muito pequena. Não que não possa comer. Se quiser comer, pode, mas a porção vai ser muito pequena, não sacia. Depois você tem a questão do vegetal verde escuro, né, que tem o potássio e também o fósforo. E você tem a questão dos alimentos industrializados, que são ricos em sódio, que é um problema para nós aqui também, na questão de sobrecarga. E por último, falando da função renal, nesse caso aqui a gente já tem uma complicação que eu acho terrível, que é ter que restringir o consumo de água. Não, aí é terrível. Aí é terrível. Porque sem comer até que a gente consegue ficar aí um pouco de tempo, mas sem beber não dá. E como a taxa de filtração glomerular dela deve estar muito baixa, a creatinina muito alta, o rim não está filtrando. Então eu não posso dar muita água, senão eu começo a gerar edema, o paciente começa a ficar inchado. E se ele fica inchado... casos da pessoa colocar assim, gelo, passar gelo nos lábios, uma gaze úmida, chega a esse ponto. Chega num momento que você não pode mais fazer uma ingestão de um gole d'água. Você tem que chupar gelo. Cuide dos seus rins, por favor, enquanto você os tem. Na verdade, beba água, né, enquanto você pode. Enquanto você pode. Porque pode chegar um momento que, dependendo do problema renal que você desenvolveu, você não vai poder mais beber água. E aí, ao invés de beber água, você vai ter que chupar gelo. E se fizer uma pesquisa, a quantidade de pessoas que não tomam água é muito grande. Tem gente que passa o dia inteiro sem tomar um gole de água e não sente nada. Eu tive aí dá dor de cabeça, aí vai lá e toma um remédio para dor de cabeça e às vezes é só falta de água. Eu tive uma paciente uma vez que ela disse assim, olha, quando eu bebo, eu bebo um copo por dia. Quando eu bebo? Eu falei, como assim quando eu bebo? Mas por que a pessoa não sente vontade de beber, não sente sede? Às vezes a pessoa... Deixa eu melhorar a pergunta. A gente só deve beber quando sente sede? Não. A água não se bebe quando sente sede. Quando você sente sede, você já está em um estado de desidratação. Então a pessoa você já perdeu 2% do seu peso corporal em água quando você está com sede. Não fala isso, a mulherada doida para emagrecer vai tomar mais água. Não, mas aí ela vai emagrecer de vez, né? Exatamente. Morreu, vai emagrecer. Então assim, essa questão da água ela é preocupante pelo seguinte, quando você sente sede, é porque você já está desidratado. Então você não deve esperar sentir sede. Você tem que se antecipar.
Você tem como fazer um cálculo para descobrir quanto você precisa de água. Mas nós aprendemos desde que nascemos, assim que tomamos entendimento, de que a gente só toma água quando sente sede. Então fica falando bastante que eu vou beber para não sentir sede aí. Vai contando a historinha aí. Não tem nenhuma historinha, mas desde que eu me entendo por gente que é aquela coisa, né? Acho que é um senso comum. Só bebo quando sinto sede. Eu só vim aprender que a gente bebia mesmo sem ter sede depois que eu conheci você. Já ajudei, viu? Servi para alguma Pelo coisa. Pelo menos nisso, né? Água não se espera sentir sede. Só que aí no caso do paciente que sofre de insuficiência renal, dependendo do avanço, não pode mais beber. Não pode. Você tem que restringir. Por isso que eu disse que quando entra já num estágio desse, a hemodiálise ela se torna libertadora no aspecto de você poder voltar a beber água, de poder comer normalmente, porque a máquina vai fazer a filtração que o seu rim não faz mais. Sim. Só que aí nós caímos num outro problema. A expectativa de vida, geralmente máxima, de alguém que entra numa hemodiálise é 10 anos. Então quer dizer que muitos falecem antes de 10 anos. Mas se a MOS já tem 84 anos, se a hemodiálise garantir para ela mais 10 anos de vida, vai ser 94 anos. Sim. Né? E para uma pessoa que entrou aos 50? Nossa. Só vai chegar aos 60 se não conseguir um transplante renal? E tem gente que consegue bem antes, Ricardo, com 35, 40. Coisa séria. Quando eu estudava no NASP, Campus 1 em São Paulo, eu fazia educação física, eu tinha uma colega na sala, no meu quarto, eu era interna, né? E eu tinha uma colega, ela de Minas Gerais, ela tinha na época 21 anos. Para ela beber, nós do quarto, nós éramos 6 pessoas no quarto, nós tínhamos que andar atrás dela com uma garrafinha de água. E aí nós fizemos um combinado no quarto, que nós não íamos deixar faltar água na garrafinha dela. E toda vez que a gente encontrava com ela, a gente falava, fulana, toma água. Nossa. Chegou a esse ponto, porque nós vimos, antes da gente perceber isso, uns 6 meses depois que estávamos morando juntas no mesmo quarto, nós percebemos porque ela teve crises de rins terríveis, de rolar no chão de dor. E aí nós começamos a fazer isso para ajudá-la, porque ela não bebia água de maneira nenhuma. Pois é, eu tive uma professora na faculdade, a professora Márcia Cristina Martins. O marido dela, super cuidadoso com a questão do estilo de vida, da saúde como um todo, mas ele tinha um problema genético que gerava cálculo renal. Nossa. Então, no caso dele, mesmo bebendo água, ele vivia tendo cálculo. Ele fez várias cirurgias, né, para poder fazer aqueles bombeamentos de prótons. Então, no caso dele, a genética era uma predestinação. Nossa. Complicado, né? Muito complicado. Então, isso daí são aspectos importantes. Bom, acho que da parte renal já está bom, né? Sim. Hemodiálise seria a melhor opção para que ela tivesse melhor qualidade de vida nesse momento. Então, essa seria a melhor opção. Depois, o que mais? Colesterol, né? Vixe, esse aqui estava alto, hein? Então, né? Colesterol total dela, 283. Então, veja só. Não foi nos passado a questão de medicamentos, né? Se ela está fazendo uso. Então, para você que vai mandar o estudo de casa, é interessante colocar os medicamentos que você está fazendo uso. Isso. Não é isso? Muito importante. Medicamento é importante porque, ó, aqui, como não tem, a gente precisa supor que ela não faça uso. Então, se ela não faz uso, ela tem um colesterol de 283. De repente, entrando com uma estatina, poderia controlar isso daqui. O efeito colateral da estatina é ruim? É ruim. Mas também ficar com seu colesterol nesse nível é perigoso. E de maneira natural, Ricardo? Por exemplo, não quero tomar nenhuma estatina, estou com colesterol 283, tá? Como tratar esse colesterol de maneira natural, sem a medicação? É possível? Sim, é possível, mas a gente tem que analisar e avaliar algumas questões. Sim. Por exemplo, se eu tiver já um histórico familiar de cardiopatias, infarto, AVC, esse tipo de coisa, né, no histórico do paciente. Então seria bom regular e depois entrar com uma coisa mais natural. Aí eu preciso baixar o mais rápido possível, Entendi. porque eu tenho que deixar ele menos tempo com esse colesterol acima do padrão normal, para que eu zere o risco de formação das placas de ateroma.
que são aquelas placas de gordura que se formam dentro das artérias e vão promover depois um infarto, vão promover uma embolia. Essa paciente teve embolia também, não ela teve? teve embolia pulmonar. Então. Há um mês atrás ela teve. Então, veja só, a embolia muitas vezes é consequência da formação de um trombo. E ela esteve internada por causa disso. Então, pode ser um trombo que se soltou, uma daquelas placas de gordura se soltaram e acabaram entupindo a veia pulmonar. E aí, nesse caso, uma embolia, que afeta um pulmão, um dos lados. O pior é que essas placas que se soltam pode ir para a veia pulmonar, pode ir para outros. Se for para o coração, infarto. Infarto. Se for para o cérebro, AVC. AVC. Que pode ser um acidente vascular, tanto hemorrágico quanto isquêmico. Não. E se for para o pulmão, embolia. Meu pai. Só que também pode ser uma embolia, não por causa disso, mas por causa da formação de algum coágulo. Então, aí tem outros fatores também que tem que ser analisado. Aí, no caso, seria uma placa que se soltou, mas não, seria um coágulo sanguíneo que se formou. E como que podia acontecer para formar esse coágulo? O coágulo não é uma coisa que você tem um fator específico para a geração de um coágulo. Não. Claro que se você tiver um nível muito elevado de cálcio na corrente sanguínea, pode gerar. Né? Os fatores de coagulação são 13. Então aí você tem vários fatores de coagulação, como eu disse. E esses fatores de coagulação, qualquer um deles que esteja alterado, você já corre o risco de formar um coágulo. Ó, os fatores de coagulação aqui, ó. Olha lá. Fibrinogênio, que é uma proteína, protrombina, outra proteína, fator 1, fator 2, tromboplastina também, o cálcio, a proacelerina, o nome, eu nunca consegui falar esse troço aqui direito. Proacelerina. Proacelerina, não sai direito não, na faculdade é um problema. Aí tem o outro que é a proconvertina, o fator anti-hemofílico, aí você tem também aqui o componente tromboplástico, tem o fator de Stewart-Power. Eita! Os antecedentes tromboplastínico, que mais? Fator de Hagemann e o fator estabilizante da fibrina. Todos esses, são 13 no total. O cálcio, muitas vezes, acaba sendo um problema, mas esse fibrinogênio aqui, que é uma proteína que se forma no sangue, também é um dos grandes fatores que podem gerar essa questão da coagulação sanguínea. Aí, se você tem a formação da coagulação sanguínea, isso pode virar um trombo. E aí, lascou, porque ele vai parar em algum lugar. Sim. Quando ele chegar a encontrar um vaso com calibre menor, ele vai entupir. E se for no pulmão, uma embolia, se for no coração, um infarto, se for no cérebro, um AVC. Que pode ser tanto isquêmico quanto hemorrágico. Se você tiver o rompimento do vaso sanguíneo, hemorrágico. Se você não tiver o rompimento, é um AVC isquêmico. Que aí uma parte do cérebro dali para frente não recebe oxigenação. De qualquer maneira é caixavela preta, né? Não. No caso dela aqui, ela só ficou internada. Mas assim, é perigoso. No caso dela, se fosse um infarto, ela teria uma chance muito maior de sobrevida tendo um infarto com a idade que ela tem do que quando ela tinha 50 anos. Sim. Quanto mais velho a pessoa, maior a chance de resistir, né? Porque a área comprometida é pequena. E isso também pode acontecer no cérebro. Então, um AVC pode comprometer uma área pequena. Agora, a embolia é complicado, porque aí você realmente está interferindo, né, no funcionamento do pulmão. Então, assim, ó, essa questão do colesterol dela, para poder baixar de maneiras naturais, se ela não tiver esse histórico de cardiopatia, tem que observar muito 3 aspectos que eu destacaria aqui. Aspecto número 1, a prática da atividade física. Só que nós estamos falando de alguém com 84 anos, que nem sabemos quais são as restrições e limitações que de repente elas têm de locomoção. Né? Então pode ser que não seja essa uma via interessante para que a gente tenha um resultado rápido de controle de colesterol. Talvez fosse necessário o uso da medicação. Uma segunda questão é a ingestão de fibras. Sim. Muita fibra. Tenho que aumentar a ingestão de fibra. A fibra ela tem uma característica interessante que é o seguinte. A fibra, quando você ingere, ela encontra com a gordura no intestino e elas formam um complexo. É como se fosse uma paixão à primeira vista. A fibra e a gordura elas se encontram a nível intestinal e se ligam. Quando você liga a gordura com a fibra, você impede a absorção dessa gordura.
porque ela está num tamanho de molécula muito grande que não consegue passar, né, pelas proteínas ali que nós temos nos nossos enterócitos no intestino. Nesse caso, essa gordura vai ser eliminada nas fezes. E aí você vai ajudando a eliminar uma parte da gordura que você ingeriu, como também uma parte do colesterol que você liberou no seu intestino, formando o líquido produzido pelo seu fígado e armazenado na vesícula biliar, que é a sua bile. Só que aí nós temos aqui, eu me lembro que você tinha passado, que ela teve uma infecção na vesícula, ela está aqui, ó. Talvez ela tenha feito a retirada da vesícula. Então, se ela fez a retirada da vesícula, aí já muda um pouco o aspecto. Por quê? Ela não vai poder consumir uma quantidade de gordura alta na refeição e a bile dela não tem mais onde ficar armazenada agora, porque não tem mais a vesícula. Então, o fígado agora, ele produz e despeja no intestino, mesmo que não seja a hora da refeição. Porque quando você começa um processo de mastigação, teu cérebro entende, opa, comida chegando. E o cérebro é responsável, então, por mandar mensagem para o fígado para que aquela quantidade de bile que está ali, armazenada na vesícula, haja um processo de contração das paredes da vesícula para que você expulse toda essa bile para o intestino. Mas e quando você não tem mais a bile, então você produz no fígado, como não tem onde armazenar, você produz e joga direto no esfíncter de Oddi lá no intestino. E aí, nesse caso, ela nunca vai ter uma quantidade grande de bile. E a bile é formada basicamente por colesterol. Por isso, para o controle do colesterol, quando você tem gordura sendo ingerida e você coloca fibra, você impede que parte dessa bile, que é formada por colesterol, seja reabsorvida. Entendi. E aí você ajuda no controle. E o terceiro aspecto é observar muito o consumo de gordura saturada. Aqui é um problema. Por quê? Quando falamos de gordura saturada, nós estamos falando de gordura presente em inúmeros alimentos. Alimentos industrializados, eles são ricos em gordura saturada. A gordura saturada é utilizada pela indústria muitas vezes na forma de gordura vegetal hidrogenada. Essa gordura vegetal hidrogenada, que tem muita gordura saturada, dá crocância para o alimento. Aumenta a palatabilidade, deixa ele mais gostoso. Quer, né? Mais gostoso e crocante. Pois é, e para a indústria ainda serve para aumentar o tempo de validade do produto. Prateleira, né? Só que essa gordura saturada é a matéria-prima que o seu corpo vai utilizar para produzir colesterol. E não é qualquer fração do colesterol, porque nós temos 3 frações, tem o LDL, o VLDL e o HDL. O LDL, que é a fração preocupante, é a que sobe com o aumento da gordura saturada sendo ingerida. Então isso é um problema. Ricardo, o nosso corpo ele já produz colesterol. Sim. O suficiente, né? Para que o nosso corpo possa utilizar. Então, qualquer coisa que entre é a mais. É mais do que a gente precisa. Então, se eu fico comendo essas coisas que você falou, com certeza meu colesterol vai lá em cima. É porque a produção do nosso colesterol depende muito da quantidade de gordura saturada ingerida. Quanto mais matéria-prima eu ofereço, mais eu vou produzir. Sim. Meu corpo vai entender que é para produzir mais. Estou oferecendo mais matéria-prima para ele. Tá ferrou. Por isso a gente tem que controlar essa questão do consumo dos alimentos industrializados, que contém essa grande quantidade de gordura saturada. Só que eu tenho gorduras que não são saturadas, mas no processo da preparação culinária eu posso saturá-las. Quando eu faço fritura. Sim. Quando eu aqueço o óleo, esse óleo, quando ele atinge o que a gente chama de ponto de fumaça, que é o ponto ideal para fazer a fritura, ali nós começamos a gerar um processo de alteração da estrutura bioquímica da molécula. Aí ela não vai ser mais agora uma gordura poliinsaturada como era. Então aquele óleo de soja que você utilizou, por exemplo, para fazer fritura, se você deixar ele na frigideira e guardar lá no forno do seu, Nossa, Ricardo, fogão... Isso é uma coisa que é tão constante, eu já vi em tantas casas. A minha avó fazia fritura e guardava. Eu achava interessante porque eu falava, poxa, isso aqui era líquido ontem, como é que agora o negócio está meio aspecto ceboso, mas sabe, né? Uma coisa que eu percebi, pelo menos nos lugares onde eu andava e onde eu ando hoje, as pessoas, acho que por ter mais informações, elas já não estão fazendo muito essa prática de fritar ali a batata e colocar lá para poder economizar aquele óleo. Eu percebo que as pessoas elas estão tendo mais consciência hoje em dia a respeito da fritura. Mas antigamente, eu me lembro quando eu era criança... Talvez preparado em casa, né? Inclusive na minha casa. Era assim, fritava-se batata e colocava a gordura dentro do forno, na panela tampada, para no outro caldeirãozinho? Ou quando fosse fazer de novo. Hoje eu já não vejo isso na minha casa.
Pois é. Né? Na minha casa, assim, eu falo casa dos meus pais, que agora já não é mais a minha casa. É um modo de dizer. E aí, o que a gente tem Mas que entender... eu tenho percebido realmente que as pessoas elas têm se conscientizado um pouco mais disso. Pois é, pode ser que em casa as pessoas estejam um pouco mais mas aumentaram conscientes. a questão do industrializado ali comprado no mercado. Não, mas as pessoas também comem muito fora. Sim, que antigamente não era. Então, tipo assim, em casa se fazia muito, hoje já não se faz tanto. Só que nessa época que fazia muito em casa, o povo trabalhava na roça, exatamente. Né? Trabalhava agora, no pesado. Hoje o povo é sedentário. E as pessoas comem muito fora e consomem muito produto industrializado. Então, vai um conselho para você que está nos ouvindo. Descasque mais e desembale menos, que você vai ver uma melhora na sua saúde. Não, e o próprio comer fora de casa, às vezes, é um risco pela seguinte questão. A gente sabe que existem hoje obrigatoriedade de que você tenha nutricionista dentro nos ambientes que a gente chama de UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Mas nem sempre o nutricionista tem uma voz ativa como deveria ter dentro dessas unidades de alimentação e nutrição, nos restaurantes, bares e assim por diante. Sabe por que não tem tanto? Porque quem tem a faca é o cozinheiro. Não, nem não, é eu tô só brincando, isso, só né? foi uma brincadeira, mas assim, é um negócio complicado. Não, mas é que o pessoal tenta fazer economia o máximo que eles podem. Sim. E nesse caso, eles reutilizam a gordura. A gordura, ela é reutilizada por um tempo. Sabe pastel de feira? Lembra lá na feira, lá em Maringá? Na feira de Maringá, lá em Maringá tem uma feira do produtor toda segunda e quarta, é isso? Segunda, quarta e sábado. Nós íamos geralmente na segunda ou na quarta. Ou segunda e quarta. E tinha lá realmente umas 3 ou 4 barracas e eram uns tachos enormes com aquela gordura assim, e eles passam, olha... vai falar que aquilo é ruim, pastel é ruim? Tem gordura, aumenta a palatabilidade, você falou. Só que é aquela questão. Gente, mas aquele negócio tinha ali, dia que você olhava que você não sabia se estava sendo frito num óleo de soja ou num óleo diesel. Misericórdia, porque estava escuro já o negócio. Estava preto. Então... Aquilo era gordura saturada pura. Pensa, gente do céu, porque eu falo, o povo não, é difícil de morrer. Não, o corpo não é fácil de matar. Então, essa questão, por exemplo, do colesterol, ela tem que observar isso. Agora, tem uma coisa, né, que, assim, é preocupante. Óleo de coco. Pois é, né? O óleo de coco foi feito um marketing muito grande em cima dele, dizendo que ele era rico em TCMs, que são os ácidos graxos de cadeia média. Eu não considero como pesquisa comprada, mas eu considero como meia-verdade. Meia-verdade é uma mentira inteira. Mas eu acho que é. É o que eu falava, lembra uns vídeos que eu gravei lá atrás? Não existe meia-verdade. Mas uma meia-verdade é quando eu apresento um lado da moeda só. Mas é mentira. Por exemplo, a pessoa diz assim, olha, óleo de coco, a gente está falando mal da gordura saturada. Aí eles enfatizam assim, óleo de coco é o melhor óleo que tem para cozinhar porque ele não satura. É uma meia-verdade. Realmente ele não satura. Mas por que ele não satura? Por quê? Porque ele já é saturado. Exatamente. Então, se você, por exemplo, abrir aqui na internet e for pesquisar, você vai perceber que o óleo de soja tem 69% da sua composição formado por gordura saturada. Óleo de soja, 69%. Eu tenho 31% a saturar. Mas quando eu pego o óleo de coco, eu tenho 93% saturado. Ou seja, ele não tem mais o que saturar. Então é uma meia-verdade quando dizem que o óleo de coco é melhor para cozinhar porque não satura. Ele não satura porque ele já é extremamente saturado. Então, já que a gente está entrando em polêmica aqui, porque um monte de gente vai assistir essa live e falar assim, esse cara está falando besteira. Eu espero que um monte de gente assista. Porque a grande maioria já absorveu que o óleo de coco é o melhor óleo para se cozinhar. Outra coisa, o ovo. A gema do ovo, a gente sabe que ela tem muito colesterol. Não, então... E aí? Aí a gente... Agora você pensa, um ovo frito com óleo de coco é comer e morrer. Entendeu? E ainda não mata, né? Não mata. Agora, esse é o problema, vai ser a conta-gotas, né? A historinha da lei do semeador. Então, assim, o óleo de coco, ele é saturado. Então, pessoal, tem cardiopatia, esquece. A própria Associação Americana de Cardiologia, ela tem uma recomendação, uma tabela, dentro das suas diretrizes, né, de orientação para os pacientes cardiopatas, aonde nessa tabela diz o seguinte: óleo de soja, usar com moderação. Óleo de canola, usar com moderação. Que, na minha opinião, não devia nem usar. Óleo de semente de girassol, usar com moderação. Óleo de coco, não usar. Essa é a recomendação da Associação Americana de Cardiologia. Então, tem algumas pesquisas que colocam óleo de coco ali próximo da margarina.
Eu acho uma comparação difícil de fazer, porque um é natural. O óleo de coco, querendo ou não, Mas é quer dizer natural. que é tão ruim quanto? Na questão da quantidade de gordura saturada, talvez. Sim. Quer ver? Ó? É o que nós estamos falando, de gordura saturada. Ó, margarina, composição, tá? A margarina, você tem aqui, ó, numa porção de 10 gramas, você tem 5 gramas de gordura total. Então, ou seja, metade é margarina, é óleo, né? E a outra metade é água, que eles conseguem adicionar. Dessas 5 gramas, 1,3 é de gordura saturada. 1,3. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 1,3 vezes 100 dividido por 5. Isso corresponde a 26%. Então o coco consegue. Tem muito mais gordura saturada o coco. Gordura saturada. Porém, a gente tem que lembrar outras questões. A margarina tem um outro problema. Além dessa de ter gordura saturada, que o corpo vai produzir o colesterol do tipo LDL, que é perigoso. A margarina ela vem do óleo de soja, que é rico em ômega 6. E a gente ouve muito falar bem dos ômegas, não é? Sim. Ômega 3, ômega 6, ômega 9. O ômega 3 ele tem uma característica de ser anti-inflamatório. O 3. O 3. Anti-inflamatório. Presente lá em alguns peixes de água fria e profunda. Difícil você encontrar. Porque depois tirou o peixe, acabou. Presente em algas. Algas é a melhor fonte de ômega 3. Anti-inflamatório. O ômega 9, que está presente no azeite, nem inflama, nem desinflama. Nem cheira nem fede nesse aspecto que a gente está trabalhando aqui. Já o óleo de soja, girassol, canola, todos esses outros aí, milho, ricos em ômega 6. E o ômega 6 é inflamatório. Altamente, né? Então, o problema da margarina não é só a sua quantidade de gordura saturada. Mas a quantidade de ômega 6 que tem, que é altamente inflamatório. Que gera inflamação. Os processos de formação das placas de ateroma nada mais são do que pequenas lesões que acabam acontecendo no nosso vaso sanguíneo. E ali você começa um processo inflamatório. E a quantidade de ômega 6 ingerida muitas vezes através da margarina ou desses óleos acentua o processo inflamatório, ajudando a formar mais placas de ateroma. Então, o óleo que foi utilizado para fazer a margarina pode gerar um problema maior do que o de coco, não pela quantidade de gordura saturada. Sim. Mas pelo potencial inflamatório que ele tem. Entendi. Isso é problema também. Bom, tem que partir para o final, né? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. O que faltou aqui? Então, olha, para a questão do colesterol aumento de fibras, Sim. aumento da atividade física, redução do consumo de gordura saturada, que está presente nas gorduras de origem animal, e você perguntou do ovo, né? Então, veja, a gema do ovo, quando ela está crua, ela é líquida, característica de gordura que ainda não está saturada. Sim. Quando você cozinha ou frita, fica dura. E aí, por ficar dura, saturou, gordura saturada. Aí você tem as carnes, seja ela branca ou vermelha. A branca geralmente, né, se for a de peixe, já vem junto com a própria carne. Se for a de frango, é aquela pele do frango que recobre. E a vermelha tem a gordura de marmoreio, está entre as fibras musculares. E tem a gordura de cobertura, que é uma quantidade de gordura mínima que você tem que ter de 0,3 milímetros para que a carne, quando refrigerada, não queime. Né, carne vermelha. E aí, nesse caso, as pessoas comem também essa gordura de cobertura. Ali tem bastante gordura saturada. Problema e colesterol já. E os industrializados, né? Aí entram também os embutidos nessa questão, que muitas vezes são gordurosos para poder dar liga naquela carne mecanicamente separada. Se usa muita gordura ali. Sim. Então, eles são bem gordurosos, que é problema. Aí temos o óleo de coco, que tem que ser observado também. E as frituras, que são problemas. Então, para a questão do colesterol, são esses aspectos. Agora, se ela tiver um histórico de cardiopatia, não vai adiantar fazer só as mudanças, vai ter que usar uma estatina mesmo, né? Sim. E aí, para fechar, tinha uma questão de uma alteração do fígado, né? Tá aqui, ó. O gama-GT dela estava em 61. É uma alteração. Você tem várias outras enzimas hepáticas que a gente pode avaliar, né? Além do GGT, que a gente chama, você tem outras enzimas hepáticas que poderiam dizer essa questão do risco de esteatose hepática, que é um outro problema. Sim. É você deixar o fígado gorduroso. E aí, nesse caso, a mesma regra que a gente falou do aumento da ingestão de fibras para controle do colesterol
também é uma estratégia utilizada para conseguir melhorar essa questão do fígado gorduroso. Mas deixa eu te fazer só... Você quer terminar? Eu ia falar que a prática da atividade física é muito importante aqui nesse aspecto também. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, ela tem um triglicerídeo que eu não achei ele tão alto e exagerado, né? Porém, a gente deve lembrar que pessoas que têm esteatose hepática têm que cuidar muito com a quantidade de carboidrato que consome. Não é nem a quantidade de gordura em si. Por quê? Quando a gente tem um excesso de carboidrato, esse carboidrato ele é transformado em triglicerídeo. Então, mas o dela aqui, Ricardo, no caso, ele não está tão alto como você falou, ele está 190. Sim. E aí por isso que eu estou dizendo que para ela, por exemplo, resolver o problema da esteatose hepática, ela vai ter que continuar cuidando muito da ingestão do carboidrato. E a maioria das pessoas que às vezes tem uma esteatose hepática, eles estão preocupados com a ingestão de gordura. Sim. Claro que é importante, sim. Mas o excesso de carboidrato, o corpo transforma em gordura. Vira triglicerídeo. É esse triglicerídeo que vai sendo armazenado dentro do fígado e vai gerar esteatose hepática. Tá, deixa eu só te fazer uma pergunta, que pode ser a pergunta de algumas pessoas que estão nos assistindo agora. É o seguinte. A esteatose hepática, você falou que é fígado gorduroso. Sim. Aí você falou da estatina. Bom, até onde eu sei, a estatina, ela vai retirando a gordura do sangue e vai jogando pro fígado. Ela força a saída da gordura do sangue. E aí quem recebe, o órgão que recebe geralmente é o fígado. E o uso prolongado dessa estatina pode causar também a esteatose? Pode. Aí você tem as doses de estatina, que pode ser de 10 miligramas, 20 ou 40. Então tudo vai depender da dose que o paciente está utilizando e pelo tempo que ele vai utilizar também. Quando eu disse assim, que ela tendo um histórico de cardiopatia, seria interessante eu entrar com uma estatina para controlar logo, não é uma coisa para uso contínuo, coisa que geralmente os médicos prescrevem estatina como uso contínuo, e não deveria ser. Sim. A estatina deve ser algo para se usar de maneira pontual, enquanto o paciente está promovendo mudanças de estilo de vida. Você não usa sempre, por 5, 7 dias, aí né? 10, depende. Para que você possa justamente dar tempo para o corpo reagir e conseguir combater aquele colesterol que está alterado, para que você não tenha mais a necessidade do uso da estatina. Então, aí seria legal você manter essa questão com uma alimentação mais balanceada. É um estilo de vida, porque vai ter que fazer atividade física, vai ter que fazer atividade física, vai ter que controlar o horário de sono, tem que cuidar do nível de estresse que aumenta a oxidação e forma também gordura. E aí, tendo feito isso, baixei o nível, então eu vou manter dessa maneira, com a alimentação saudável. E aí pode ser que você consiga ficar sem o uso da medicação, porque o problema da medicação é que ela vai, sim, forçar a saída do colesterol do sangue, mas ele vai para o fígado, e aí ele pode gerar esse problema de esteatose hepática. Tem outros também, mas aí tem muita pesquisa ainda e muita especulação em cima. Sim. Mas estatina é uma coisa que não é um medicamento tão simples quanto as pessoas acham. Ela tem efeitos colaterais muito danosos de uso prolongado. O problema é que se tornou muleta para muita gente o uso de uma estatina, seja ela qual for. Tem gente que prefere tomar um comprimido do que mudar o estilo de vida. Sim, para o paciente é uma escolha muito fácil, né, de optar muitas vezes pelo uso da medicação, e para o médico isso que eu ia falar. Também. Sim, né? porque nem sempre tem um conhecimento, né, de como orientar também. E as pessoas às vezes não sabem o que fazer. Por isso é necessário informação, como você disse, informação é libertador nesse aspecto, né? Então ela precisa cuidar dessas questões aqui. Então também. Faz assim, Ricardo, por exemplo, a nossa colega aí do estudo de casa, MOS de 84 anos. Então só para fazer assim, falando para ela ali, um resumão, tá? Então, seria importante ela entrar já com uma hemodiálise para que ela melhorasse a qualidade de vida. Primeiro passo dela, vou passando pelos exames que tem aqui. Tá, então assim, ela teria que fazer uma correção de ferro através de infusão. Sim, mais. Teria que fazer a correção dessa tiroxina dela, que é o T4, que está baixo, através do uso de medicação. E como ela já não tem a tireoide, então seria fácil de conseguir regular essa dosagem e ficar tudo legal. Sim. Ela vai, se não entrar na hemodiálise, que seria uma opção para melhora da qualidade de vida, vai ter que restringir o volume de água, vai ter que diminuir o consumo de proteínas, zerar o consumo de vegetal verde escuro, que são fontes aí do potássio e do fósforo, minerais que sobrecarregam, e eliminar o máximo que ela puder de uso de alimentos industrializados ricos em sódio. Só ressaltando que essa proteína, se for de origem vegetal, melhor ainda, certo? Ela é melhor porque aí você vai poder comer uma porção maior por não ter uma concentração tão alta de proteína em 100 gramas, né? Com relação ao nível de colesterol dela, aumento da ingestão de fibras, diminuir o consumo da gordura saturada, zerando, se possível, né, o uso de alimentos industrializados que são gordurosos e também da fritura e retirando o óleo de coco. Que isso não é só para MOS, é para todos nós.
Isso. E com relação ao fígado gorduroso, aumentar a ingestão de fibras, praticar mais atividade física, porque isso ajuda a gastar mais calorias, e aí o corpo vai retirando as calorias dessa gordurinha que está armazenada também dentro do fígado. Cuidar com o padrão de sono, que é super importante para controlar o cortisol, porque senão ela vai continuar promovendo oxidação de gordura, gerando mais colesterol e gerando resistência insulínica, que aumenta a esteatose hepática. Então o sono é muito importante. E controle emocional, né? Ela precisa de controle emocional. Bom, são essas aí, eu acho, as orientações mais importantes nesse momento. Mas foi legal porque a gente pôde discutir também vários itens, né? E aqui trabalhando as questões, né? Seria isso aí. É isso aí, querida. Então, se você estiver nos assistindo agora, você tiver mais alguma dúvida, entre em contato conosco, né? Se a gente puder estar auxiliando e te ajudando, vai ser um prazer para que você possa melhorar a sua qualidade de vida. Tá. E aí, se você quiser que eu analise o seu caso, envie então todas as suas informações, seus exames médicos, a lista das medicações que você tem utilizado, faça uma descrição do seu caso e faça um diário de 3 dias e envie para nutrivargas@gmail.com. E, se possível, colocar a cor da pele, que ajuda bastante aí também, né, Ricardo? Só se o problema for renal. Ah, só se for renal. Perfeito. Se também for, por exemplo, uma anemia, às vezes você tem a falciforme, que é a anemia exclusiva das pessoas de coloração de pele negra, e a talassemia, que é dos brancos. Né? Mas aí, nesse caso, não precisa colocar, é só dizer se tem talassemia ou se tem anemia falciforme, que a gente já vai saber a cor da pele. E o diário de 3 dias, você falou? Falei. Ok, então é isso aí, pessoal. Bom, então nos despedimos por aqui. Espero que você tenha gostado aí desse podcast onde nós trabalhamos, né, justamente esse aspecto da conversa em cima de um caso, né, Nete? Um estudo de casos. Né? Se você gostou, deixa aí também o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com pessoas que de repente tenham um desses problemas, né? Não precisa esperar alguém ter todos esses problemas para você compartilhar. Se tiver algum desses problemas aqui, já compartilhe para essa pessoa, para mais pessoas terem informação para saber como cuidar melhor da sua saúde. Te vejo, ou nos vemos, né? Isso. Nos vemos no nosso próximo podcast Bem Nutrido. Um grande abraço para vocês. Até mais. E não esqueçam, o nosso objetivo é que você tenha cada vez mais vida e saúde e vida em abundância, que é o que importa, né? Tchau.